Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, aula número 3, derivada. Essa aula se destina a aluno terceiro ano de segundo grau ou do ensino médio. Nós estamos vendo regras de derivadas. A derivada da função exponencial. Se f de x for a elevado a x com a pertencente aos reais e a diferente do número 1 e x pertencente ao conjunto dos reais, então a derivada da função exponencial f de x vai ser a elevado a x ln de a. Então essa é a regra. Esse ln significa logaritmo neperiano. E significa o número de Euler, que vale 2,708. Esse é o matemático Leonardo Euler, 1707, 1783 foi a data de nascimento e falecimento dele. Então é o número de Euler. Então essa é a regra para a função exponencial. E o número é 2,718. ln é a mesma coisa de logaritmo. Lá do primeiro ano de segundo grau, logaritmo, por exemplo, de 9 na base E, pode ser escrito assim, ó, ln do número 9. Exemplo, y igual a 7 elevado a x. Então isso aqui é uma função exponencial, 7 é a base, x é o expoente. Então, pela regra, nós temos a própria função dada, que é 7 elevado a x, vezes o ln da base. A base da potência é o número 7, então ln de 7. Simplesmente isso. Essa é uma função simples, não é uma função composta. Função composta nós veremos daqui a pouco. Derivada da função logarítmica. Se f de x for igual a ln de x, então a derivada f' de x vai ser 1 sobre x. Agora, se for logaritmos, logaritmo de x na base a, então vai ser 1 sobre x, né, que é o logaritmando, vezes o logaritmo de E, que é o número de Euler, na base A, que é a base dada. Correto? Agora, se for o logaritmo neperiano, tem essa parte aqui, porque log de ln de E vale 1. Então, só fica 1 sobre x. Né? Então, essas são as regras. Exemplo, logaritmo de x na base 2. Então, vai ser 1 sobre x, né, vezes o logaritmo de E na base 2, que é a base que ele foi dada. Agora, a derivada da função composta. Sendo a função composta f de x igual a u vezes a função v de x, se as derivadas u' de v e v' de x existem, então f' de x é igual a u' vezes a derivada de v' de x. Então essa é a regra para a função composta. Em geral, o aluno sempre erra os exercícios de derivadas aqui nessas funções compostas. Primeira coisa, você tem que saber o que é uma função composta. Ora, uma função é composta quando você mexe no argumento. Por exemplo, y igual a seno de x. O x está peladinho aqui, como se diz, né? Sozinho, isolado. Isso é uma função simples. O argumento é a variável x. Agora, essa função aqui, y igual a 4x ao quadrado menos 1 do seno, né? Eu mexi no argumento. Eu peguei o x, multipliquei por 4, elevei o x ao quadrado e subtraí de 1. Então, essa função chama-se função composta. Então, todas as vezes que você mexer no argumento, você tem uma função composta. Somou, subtraiu, elevou ao quadrado, colocou um logaritmo, seja lá o que for, mexeu no argumento, você passa a ter uma função composta. Outro exemplo, logaritmo de x. Isso aqui é uma função simples. O argumento é a variável x. Agora, x ao quadrado menos 3x mexeu no argumento. Então, trata-se de uma função composta. Então, função composta é isso. Ok? Vamos fazer aplicações. Então, y igual a seno de 4x ao quadrado menos 1. Então, vamos fazer isso aí direto. Então, a derivada do seno é o cosseno. Nós já vimos isso em aulas passadas. Então, a derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de 4x ao quadrado menos 1. Só que, como isso aqui é uma função composta, eu tenho que fazer a derivada do argumento. Então, aqui que está o segredo. Eu sou obrigado a fazer a derivada do argumento. O argumento é 4x ao quadrado menos 1. Então, eu vou fazer a derivada disso aqui. Então, a derivada de 4x ao quadrado menos 1 é 8x. E aí eu coloquei 8x, que multiplica com a cosseno de 4x ao quadrado menos 1. Então, é assim que eu faço diretamente a aplicação da regra de derivada de uma função composta. Exemplo 2. f de x igual a logaritmo de x ao quadrado menos 3x. Obviamente, quando não tem nada, a base aqui é 10. Nós vimos que a derivada do logaritmo é 1 sobre x, logaritmo de e na base a.
Então eu vou fazer 1 sobre o argumento, que é x ao quadrado menos 3x, logaritmo de e, certo? Vezes a derivada do argumento. O argumento aqui é x ao quadrado menos 3x, então a derivada disso aqui é 2x menos 3. Aqui, ó, 2x menos 3. Voltando aqui à tela. 2 vezes x, 2x, subtrai 1 no expoente, a derivada de 3x é só o número 3. Aí eu multiplico 2x menos 3 pelo número 1. Vai ficar bonitinho aí, coloco isso aqui, ó. Então 2x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x, vezes o logaritmo de e. Então está feita aí a aplicação. Outro exemplo, f de x igual a logaritmo de 3x ao quadrado mais 2 elevado à quinta. Isso aqui é uma função composta. Agora, nós aprendemos no primeiro ano de segundo grau que se isso aqui é um expoente, eu posso fazer 5 vezes o logaritmo de 3x ao quadrado mais 2. Então, por enquanto, eu não fiz a derivada, eu só ajeitei aqui a função. Então, vai ficar 5 vezes 1 sobre o argumento, que é 3x ao quadrado mais 2, logaritmo de e a derivada do argumento, que é 3x ao quadrado mais 2. Então, a derivada de 3x ao quadrado mais 2 é 6x. 6x. Então, o derivado disso aqui é 6x, porque 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes esse 5 aqui é 30. E 30 vezes 1 é 30, 30x. Então, aí nós temos o resultado da derivada. Exercício número 4. FEI, São Paulo. Sendo f de x igual a 5 menos 2x elevado à oitava, a derivada de f' de 3 é igual a... Aí vem as opções. A, B, C, D e E. Resolução. Então, isso aqui é a derivada de uma potência. Então, vai ser 8 vezes 5 menos 2x elevado a 8 menos 1. Então, eu subtraio 1 no expoente. 8 menos 1, 7. E faço a derivada do argumento, já que isso aqui é uma função composta. Isso aqui, você observa que isso aqui é o argumento da função. Potência, né? Então, 5 menos 2x, eu vou fazer a derivada dele. Então, a derivada de 5 menos 2x é menos 2. Menos 2. E... menos 2 vezes 8 igual a menos 6. Agora eu vou fazer o f' de 3, que o que ele está pedindo é isso, f' de 3. Então, no lugar do x, eu vou introduzir 3 aqui. Ó, 3. Então, 2 vezes 3, menos 6. 5 menos 6 é menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2. 2 vezes 8, 16. E menos 1 elevado à sétima, né? Primeiro tem que fazer o parênteses. Menos 1 elevado à sétima é menos 1. Menos 1 vezes menos 16 é mais 16. Então, a resposta correta está na letra D de dado. Né? Até a próxima videoaula, onde nós vamos ver derivadas sucessivas.